Tudo bem? Vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos. Paz do Senhor. Antes de nós iniciarmos o estudo, vamos colocar nossa vida diante de Deus, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te peço, Senhor, a inspiração do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a estarmos ministrando sobre esse assunto tão importante, Senhor. Que essa ferramenta de edificação espiritual, Senhor, na nossa vida, e que através dela, Senhor, nós possamos experimentar uma transformação nas nossas vidas como nós nunca experimentamos até hoje, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Então nós vamos prosseguir no estudo desse livro, né, que é o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Eu tenho convicção, pelo que eu tenho visto até aqui, que se nós colocarmos em prática isso que nós vamos aprender e que estamos aprendendo, nós vamos experimentar uma transformação na nossa vida como cristãos, na nossa vida de oração, na nossa vida de intimidade diante de Deus. Então esse é o propósito que Deus colocou no meu coração para a gente estarmos estudando em cima de um assunto tão importante para o nosso crescimento espiritual. A primeira coisa, deixa eu ver se deu uma travadinha aqui. Pronto, foi. A primeira coisa que nós temos que entender sobre esse assunto é que nada do que Deus nos dá é sem valor. Se Deus nos deu algo, se Deus nos concedeu algum benefício, algum dom, alguma dádiva, é porque Ele enxergou algum valor e entende que isso é de grande importância na nossa vida, que Ele não nos dá nada em vão. Tudo que Ele nos dá tem um propósito, que é para nos abençoar, para nos edificar, para nos ajudar na nossa caminhada cristã, a nós podermos viver com poder e autoridade o viver cristão, andar na sua presença. E Deus, Ele não é alguém que, como já dissemos, Ele vai dar algo apenas por dar ou sem valor. Ele não brinca com nós. Se Ele nos deu algo, é porque esse algo ele é muito importante. Só que desse assunto que nós estamos falando, que é sobre o falar em línguas, pelo jeito que as pessoas têm tratado esse assunto, a gente pode chegar a pensar que esse assunto do falar em línguas não é algo tão importante. Então é algo que Deus nos deu, mas tudo que Ele nos dá é importante. Só que nesse assunto, nesse tema que é o falar em línguas, talvez não seja assim tão importante, né? A gente pode ser levado a pensar que isso não é tão importante pelo jeito que as pessoas tratam esse assunto. Mas só que não. Esse assunto, como todos os outros dons e dádivas que Deus nos dá, a sua palavra é muito importante. E Ele nos dá dons e dádivas com a finalidade de podermos extrair de cada uma delas os seus benefícios. Então, o falar em línguas, nós afirmamos, não é algo sem importância. Ele foi dado para o nosso bem, para a nossa edificação. E nós cremos firmemente que ao praticarmos o falar em línguas, nós vamos desfrutar de benefícios que com certeza irão transformar as nossas vidas. A maioria
das pessoas, dos crentes que foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas, eles ainda não compreenderam, mas de forma mais profunda, de forma correta, o que eles receberam de Deus. Há muitos conceitos, mas a questão é que a maioria das pessoas, elas não conseguem enxergar um propósito no uso contínuo dessa linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. Agora, esse que é o problema. Se quem já fala em línguas, se quem já tem dom de línguas, muitas vezes ele não vê um motivo para isso, para estar praticando esse dom. Como que a gente pode esperar daqueles que não falam em línguas entender que há benefício ou uma razão para eles falarem em línguas? Se nós que falamos em línguas muitas vezes não entendemos e não vemos um propósito para isso. Então, essa é a finalidade e o objetivo deste estudo, que nós compreendamos porque nós precisamos desenvolver o hábito de falar em línguas todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Porque nós cremos que quando a igreja do Senhor começar a enxergar este sublime propósito dessa dádiva, desse presente, desse dom de Deus, haverá um anseio maior pela manifestação do falar em línguas. As pessoas irão desejar falar em línguas quando descobrirem o propósito do falar em línguas através da Bíblia, da Escritura Sagrada. Porque nós podemos afirmar que já é tempo de a gente compreender que, mediante o uso das línguas, nós podemos enriquecer a nossa vida espiritual, nos edificando a nós mesmos através do falar em línguas. Então, o que nós podemos afirmar é que há bênçãos, há vantagens a serem desfrutadas na prática do falar em línguas. E nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele não pensava de forma diferente, porque ele chegou a declarar em 1 Coríntios 14, 18. Aí está versículo 15, mas foi um erro de digitação. É 1 Coríntios 14, 18, que diz assim: dou graças ao meu Deus que falo mais línguas, ou que falo em línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Daqui nós podemos entender que, caso não houvesse algum tipo de proveito no uso contínuo do falar em línguas, será que o apóstolo Paulo, ele agradeceria a Deus por isso? Pelo fato de ele falar mais em línguas do que todos os irmãos da igreja de Corinto? Você acha que ele usaria tanto esse dom, tanto essa manifestação do Espírito Santo, se ele não entendesse que fosse algo importante? E ele chega a dizer que ele fala mais do que os irmãos da igreja de Corinto. Eu falo mais em línguas do que vocês todos. E olhe que, se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver que era uma igreja que falava muito em línguas. E havia um uso tão intenso das línguas nessa igreja que chegou a se transformar até em um abuso. E isso foi um dos motivos
que fez que o apóstolo Paulo escrevesse para os ensinar e os corrigir no uso dessa manifestação do falar em línguas. Note que precisa prestar atenção nesse ponto aqui, porque ele não disse que ele falava em línguas mais do que eles no sentido de diversidade, de quantas línguas ele falava, mas a ênfase aqui está no valor da prática, quer dizer, o que aqui claramente está apontando para a quantia de tempo que ele investia nessa atividade de falar em línguas. Ele orava e falava muito em línguas, não na questão de várias línguas, mas na questão de tempo. Ele dedicava tempo a falar em línguas durante todo o dia. E por que ele agradeceria a Deus por gastar tempo ou tanto tempo falando em línguas? O que está implícito aqui é que o Paulo deve ter descoberto, vamos dizer assim, a mina de ouro, uma fonte de poder e de edificação que ele mesmo afirmou em 1 Coríntios 14:4, que ele diz assim: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, falar em línguas, ele é um instrumento de edificação. Edificar é construir, fazer crescer, levantar algo. Do ponto de vista espiritual, edificação significa crescimento. Fala de construir algo mais sobre o alicerce da nossa fé em Jesus. O falar em línguas acrescenta em nós de forma paulatina tudo o que nós necessitamos para o nosso andar com Deus. Então vamos prosseguir aqui e falar da obra do Espírito Santo. A linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo, ao falar sobre isso, é preciso que fique bem claro que existe uma sociedade, uma parceria nessa manifestação do falar em línguas. O Espírito Santo, ele não fala em línguas em nosso lugar. Somos nós que falamos em línguas. Mas por outro lado, nós não falamos por nós mesmos. E sim, somente o que o Espírito Santo nos inspira a falar. Se uma das partes dessa sociedade, dessa parceria falhar ou faltar, não haverá manifestação. Então nós falamos em línguas, mas em parceria com o Espírito Santo que nos inspira a falar. Se faltar uma dessas partes, tanto nós como o Espírito Santo na nossa vida, não vai funcionar essa manifestação. Então, partindo então deste princípio, nós temos que ter em mente que o momento dessa manifestação se inicia nas nossas vidas quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo. E é exatamente neste momento, quando nós somos cheios do Espírito Santo, que nós nos encontramos totalmente rendidos a Ele, debaixo de sua plenitude, que nós passamos a falar em línguas. Mas por que, ao sermos cheios do Espírito Santo, nós falamos em uma linguagem diferente? Qual é o valor dessa manifestação? Qual é a dimensão da edificação que se dá no nosso íntimo, no nosso interior? O falar em línguas, ele faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. O falar em línguas é a ferramenta que o Espírito Santo usa
para trabalhar em cada um de nós de uma forma mais profunda no nosso ser, na nossa vida como cristãos. E o falar em línguas, ele vai produzir nas nossas vidas a totalidade do ministério do Espírito Santo em nós. E a linguagem sobrenatural de oração é uma ferramenta poderosa do Espírito Santo, de Deus, para realizar em nós a sua obra. Isso é muito importante. E tem um motivo especial, porque o Espírito Santo ele toca justamente na nossa fala a partir do momento que ele vem sobre nós. Tem um motivo especial para isso. Porque a fala, na verdade, ela é um ponto estratégico. E o Espírito Santo, ele não nos toca nessa área em vão. O próprio Tiago, na sua carta de Tiago, em Tiago capítulo 3, versículos de 2 a 8, ele diz o seguinte: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede com um grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual um mundo de iniquidade colocada entre nossos membros, ela contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto répteis como animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Ele prossegue mais para frente, dizendo que com a mesma língua que você bendiz a Deus, você amaldiçoa os homens. Então a língua aqui, ela é um mal que é difícil de ser dominado. E a ciência moderna, nos dias atuais, ela tem descoberto o que 2000 anos atrás o Espírito Santo já havia nos revelado aqui para nós, para o seu povo, através da palavra de Deus, que o sistema nervoso da fala influencia todo o corpo. Mas além dessa influência natural, a Bíblia aqui está mostrando também que a fala tem uma influência espiritual, mostrando que quem está no controle será, ou quem estará influenciando a língua é Deus ou o diabo. É o que ele deixa bem claro aqui na carta de Tiago. Então, qual a causa, o motivo de o Espírito Santo ele controlar justamente essa área tão estratégica da nossa vida, ao nos encher do seu poder e a nos levar a falar em novas línguas? É porque por meio da nossa fala ele poderá ampliar o seu domínio sobre nós e trabalhar com maior eficácia na execução do seu ministério sobre a nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele trabalha nos homens,
Desde o Antigo Testamento, ele faz isso. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, vamos ler rapidamente. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Gênesis 6, 3 diz assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então ele trabalha na vida do homem desde os tempos antigos, e é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16, versículo 8. E o Espírito Santo, na verdade, ele está trabalhando neste exato momento nos 4 cantos da terra, mesmo na vida daqueles que ainda não conhecem a Deus. Ele está trabalhando, ele está buscando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entretanto, é importante reconhecer que ele não mora dentro dessas pessoas. Embora ele as está trabalhando para convencer elas do seu pecado, da justiça e do juízo, elas não o conhecem, como declarou para nós o Senhor Jesus em João capítulo 14, versículos 16 e 17. Ele disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, ou outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia, glória a Deus. Nós conhecemos o Espírito Santo, ele habita em nós. Portanto, o seu agir nas nossas vidas é muito mais profundo do que na vida daqueles que ainda não são cristãos, do que na vida daqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. E se o Espírito Santo ele age neles, nessas pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus até determinado ponto, você consegue imaginar o que ele não vai fazer ou agir em nós e através de nós? Ele veio habitar em nós para cumprir a parte que toca a ele no propósito divino. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala do bom depósito em nós, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, quer dizer que tem um investimento da parte de Deus na minha vida e na sua vida. Nós recebemos esse depósito, esse investimento em nós da parte de Deus. E o propósito de Deus, ao enviar o Espírito Santo para habitar em nós, foi para que ele produzisse algo em nossas vidas. E saiba com certeza que o Espírito Santo de Deus, ele não quer permanecer inativo. Ele não está em nós para ficar inativo. Habitar em nós é uma parte do trabalho dele. E à medida que nós nos rendemos a ele, o agir dele vai se tornando cada vez mais intenso na nossa vida. Então, o Espírito de Deus, ele está em você, ele está em mim, ele está em nós, para realizar a parte dele no propósito eterno de Deus, que é, ele veio concluir a obra da redenção nas nossas vidas,
porque essa é a parte que cabe a ele na ação da Trindade. Então vamos falar do papel do Espírito Santo na obra da redenção. O arrependimento, ele começa no homem, em nós, por uma ação divina de Deus. Nós sabemos disso porque Paulo disse aos Romanos que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. E quem é que está por trás disso? É o Espírito Santo, conforme disse Jesus. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Então, depois do arrependimento, processo de arrependimento, que nós nos arrependemos, quando nós exercemos a nossa fé em Jesus Cristo, o recebemos como Senhor e Salvador, nós recebemos a Jesus pela fé, nós cremos no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É o Espírito Santo que faz com que isso se torne realidade na nossa vida. É Ele que nos conecta com Deus através da obra de Jesus, e Ele faz isso ser realidade em nós. E é Ele, diz a Bíblia, é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque se diz que ao nascer de novo, o homem ele é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Na carta de Paulo a Tito, nós lemos acerca do lavar pela regeneração do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. O que mais uma vez aponta para a atuação do Espírito Santo na redenção, na nossa redenção, na redenção do homem. Mas isso é só o começo da obra do Espírito Santo em nós. O reino de Deus, ele tem 3 etapas básicas pelas quais o homem deve passar: porta, caminho e alvo. Essas são 3 etapas básicas pelas quais todos nós temos que passar: porta, caminho e alvo. A porta é, na verdade, o meio de entrada, que nós entramos no reino de Deus através da fé em Jesus Cristo. O alvo é a chegada até a estatura do varão perfeito e até a glória celestial. E entre a porta e o alvo, o que resta é o caminho. E o Espírito Santo, ele não nos faz somente passar pela porta, mas é Ele quem nos leva até o alvo, até o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E para isso ele usa o caminho. O caminho é o período em que experimentaremos o tratamento de Deus na nossa vida, na vida cristã. Então é o meio pelo qual nós chegaremos até o alvo, que é a nossa salvação final. E tudo isso é responsabilidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. É o Espírito Santo também quem produz em nós o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. E é Ele quem nos leva a viver e andar nele. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Então a nova aliança, ela é também chamada por Paulo de
o ministério do Espírito, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Então aqui ele nos mostra do papel do Espírito Santo de produzir a obra de Deus em nós. Então o Espírito Santo ele veio concluir a obra da redenção. E é por isso que ele está em nós. Ele trouxe consigo uma linguagem de oração, para que por meio dessa linguagem ele possa nos influenciar, uma vez que a nossa língua é um meio tão estratégico. Para isso, como disse Tiago, se a língua do homem for controlada, com ela todo o ser da pessoa também será influenciado. Embora seja importante e necessário ressaltar que esse toque na língua, na nossa língua, não é algo mágico. Nós precisamos sujeitar a nossa língua todos os dias, a cada novo dia. Não é apenas falar em línguas por ocasião do batismo no Espírito Santo, ocasionalmente, uma vez na vida e nunca mais falar em línguas, ou falar em línguas poucas vezes na vida. Mas aqui nós temos a orientação de nós praticarmos o falar em línguas dia após dia. Todos os dias nós precisamos exercitar esse dom sobrenatural de oração do Espírito Santo de uma forma constante e perseverante. Mas o benefício dessa linguagem, ele ainda está longe de ser somente isso, uma vez que não se trata apenas de a língua estar sob controle, mas sim o que ela fala, quando está sob o controle do Espírito Santo. Então não é somente o estar sob o controle, mas também o que se fala quando está sob o controle do Espírito Santo. Então é preciso esclarecer que além do toque estratégico justamente na nossa fala, o Espírito Santo nos leva a falar numa linguagem sobrenatural, e é o que nós falamos sobrenaturalmente que nos afeta e produz em nós os benefícios que nós passaremos daqui para frente a estudar nos próximos encontros sobre isso. Isso ainda é apenas uma introdução dos benefícios que nós experimentaremos pelo praticar diário do falar em línguas. Então, além de nós nos sujeitarmos ao Espírito Santo de Deus e entrar nos seus domínios, deixar que Ele nos domine por meio de uma prática diária de oração em espírito, através do falar em línguas, você também irá experimentar o seguinte: você terá conhecimento por revelação. A palavra de Deus passará a ser revelada de uma forma mais clara na sua vida. Você experimentará edificação da sua fé. Você terá vitória sobre a sua carne, sobre a inclinação da sua carne. Você verá na sua vida o cumprimento da vontade de Deus. E você experimentará sensibilidade espiritual da parte de Deus cada vez mais profunda e constante. E você produzirá um perfeito louvor, uma perfeita adoração a Deus. E você exercerá com autoridade
o ministério de intercessão também pela ajuda do Espírito Santo em nós e através de nós, pela prática e pelo exercício do nosso espírito através do falar em línguas. Então, a parte do assunto, né, que a gente tinha para falar, que é uma introdução para os benefícios que nós passaremos a estudar nos próximos encontros. Então eu conto com cada um de vocês que quiser crescer espiritualmente, que quer experimentar através do conhecimento dos benefícios que essa ferramenta de edificação espiritual que Deus nos deu, que é o falar em línguas, que você possa ser edificado e que a sua vida possa ser transformada de uma forma como você nunca experimentou até hoje, por causa dessa falta de conhecimento, mas que ao conhecer, como diz a palavra de Deus, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, ao ter conhecimento da profundidade dessa ferramenta espiritual que Deus nos deu, você experimentará uma transformação na sua vida como você nunca experimentou antes. Essa é o propósito, nós estamos aqui. Eu agradeço a sua presença e te espero nos próximos encontros, em nome de Jesus.